Então, para movimentos compostos, nós temos aqui uma situação, né, que envolve a disputa aí entre os físicos e os terraplanistas, onde todo mundo sabe aí que os terraplanistas acreditam que a Terra é plana. E a ideia aqui é justamente se a Terra não é plana, a Terra, no caso, é curva, né? Como que os aviões, no caso, eles fazem essa correção no voo? Bom, a historinha aqui é o seguinte. Essa questão, ela está aqui... na verdade, não é uma questão, uma discussãozinha no começo dessa live, porque quando eu fui procurar algumas coisas a respeito de movimentos compostos, surgiu então essa situação dos voos, né, que com o movimento da Terra, a discussão, ou algumas pessoas acreditam, que isso afeta, no caso, o movimento dos aviões, e precisa haver uma correção em função disso. E existe uma discussão que ganhou força em 2017, através de um cantor, que o nome dele acredito que seja D. Marble, alguma coisa assim, D. Marble, né? E esse cantor, ele é terraplanista, então ele acredita aí que a Terra é plana. E ele fez um voo em que ele usou uma daquelas nível que usa bolha de ar. E ali ele mostrava que o avião, no caso, durante o voo, né, nunca mudava o nível, ou seja, a bolha ficava sempre no nível correto. E aí o que acontece, né? Será que ele tem razão? Será que ele não tem? Então aqui o que acontece é o seguinte. Se nós olharmos, né, acreditando que realmente exista aqui, e como de fato existe a curvatura da Terra, a Terra ela é esférica, então observe, aqui eu aproveitei no caso, inclusive a imagem do professor Fernando Lang, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele mostra, nesse caso, qual seria a correção necessária para o avião fazer, né, para conseguir cumprir a curvatura. Mas essa correção necessária corresponde ao quê? Porque para os terraplanistas, eles se baseiam de que se a Terra, no caso, é esférica, se não houver uma correção, o avião ele vai em linha reta embora. Mas o que a gente primeiro considera é que não só como a Terra, como toda a atmosfera, ela está em movimento junto com a Terra. E no caso do avião, ele faz parte desse movimento junto com a própria atmosfera. Essa situação é muito curiosa, né? Por exemplo, quando você tem um objeto e você está andando de carro, tá? Vamos pensar aí em uma laranja. A hora que você joga essa laranja para cima dentro do carro, essa laranja ela bate no vidro por causa do movimento do carro? É evidente que não, né? Por quê? Porque todo o ar já faz parte do ambiente, bem como a própria laranja está fazendo parte desse ambiente, não existe uma desconexão. Então aqui observe que nós temos então a Terra com o seu raio de aproximadamente 6.378 km. Essa imagem, os créditos para o professor Fernando Lang, tá, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui vamos considerar uma altitude de 11.000 metros ou 11 quilômetros que o avião se encontra. E o que acontece? Efetuando um cálculo, gente, que é um cálculo simples, observe que, somando o valor do raio mais o valor de h, e considerando o movimento do avião 1 km para frente, através de cálculos, nós temos que, no caso, a diferença de altura em relação à superfície terrestre para 1 km, esse desenho é claro que ele não está em escala, ele está exagerado. A diferença é apenas de 8 centímetros. Então, isso significa
que o piloto ele teria que, depois de 1 quilômetro, baixar o avião 8 centímetros para manter sempre na mesma altura em relação à superfície da Terra, imaginando que a Terra, então, ela, né, não imaginando, mas considerando a curvatura da Terra. Mas, na verdade, essa redução na altura ela não ocorre, tá? Os aviões, eles têm sensores de pressão barométrica. E esses sensores, eles, no caso, fazem com que o avião execute sempre o voo numa altura programada por pressão barométrica. Então, alguns aviões estão programados por uma determinada pressão, outros aviões a uma pressão diferente, mas os sensores captam a pressão barométrica e quando tiver correção de ajuste de altura por causa da pressão, o avião sobe ou desce. Mas, se a pressão se mantiver constante, então não haverá esse movimento de subida ou descida. Mas, então, como que é feita essa correção? Essa correção, tá? Ela ocorre apenas por uma pequena inclinação. Observe que para 1 quilômetro nós temos aqui um ângulo de abertura de 0,009 graus. E aqui nós podemos fazer a seguinte consideração. Veja só, nós temos, pessoal, deixa eu fazer um cálculo aqui para mostrar para vocês, tá? Nós temos então aqui uma velocidade, tá? Que na outra tela estávamos considerando 900 km por hora, divide por 3,6 é 250 metros por segundo. Então aqui nós estamos considerando, tá? Que o intervalo de tempo para percorrer 1 quilômetro seria tempo, né, igual a espaço, ΔS, dividido pela velocidade. Nesse caso aqui, o tempo seria, bom, 1 quilômetro. Então, o avião anda 1 quilômetro para frente, isso aqui seria 1000 metros, dividido pela velocidade, que nesse caso a gente viu aqui, eu vou voltar, 250 metros por segundo, então, divididos por 250. 1000 divididos por 250, isso corresponde a um tempo de 4 segundos. Então, teoricamente, o que acontece? Né? O que acontece? O avião, então ele teria que corrigir 8 centímetros a cada 4 segundos? Não. Ele apenas acompanha a própria atmosfera, tá? Acompanha a própria atmosfera que está aqui em movimento junto com a Terra. E isso faz com que ocorra, então, o avião ele vai executando uma órbita circular, né? E se a gente olhar esse vetor velocidade, para esse tempo de 4 segundos, ele tem que fazer uma correção que é o seguinte, olha só, seria esse cálculo aqui, o cálculo da correção. O cálculo da correção seria a gente considerar, no caso, então eu vou escrever aqui, ó, qual é a correção que deve ser feita. Tá? Nós temos esse ângulo, 0,009 graus, que foi um ângulo de abertura descrito em relação à vertical com o centro da Terra, né? Que foi descrito no tempo de 4 segundos. Então, divide isso por 4. Fazendo essa divisão, isso aqui vale 0,00225, nesse caso, ó, graus por segundo. Então, esse é o ângulo de variação do vetor velocidade a cada segundo, 0,00225 graus por segundo. Bom, se nós pensarmos que a Terra, né, a esfera, então aqui nós temos o seguinte, se nós pensarmos que a esfera, então a esfera, ela tem 360 graus. Tem 360 graus. Por exemplo, 1 grau, né? 1 grau no caso, precisaria de quantos minutos aqui para que tivéssemos alteração no caso de
1 grau apenas. Observe que nós teríamos que dividir isso aqui, esse resultado então, né? Se nós pegarmos 1 grau e dividimos por 0,00225 graus por segundo, isso aqui nos dá como resultado, eu vou bater na calculadora, certo, galera? Então, olha só, a divisão de 1 por 0,00225, isso, no caso, tá? Dá um resultado de 444,4 segundos. Se nós pegarmos esse resultado e dividir por 60, dá 7,4, e 7,4 seria aproximadamente 7 minutos e meio. Então, 444 segundos, nós teríamos aqui um valor mais ou menos 7, né? Vamos aqui 7, na verdade não chega a dar 7 minutos, nesse caso, e 24 segundos. O que estaria acontecendo aqui? Que o ajuste, né, que ocorreria para percorrer a circunferência terrestre numa altura de 11 quilômetros, além da superfície terrestre, seria de a cada 7 minutos e 24 segundos, a velocidade do avião, o vetor velocidade, ele teria uma alteração de 1 grau, certo? Então, seria isso aí. A discussão agora, né, dentro dessa composição de movimentos, seria a questão da aceleração. Eu coloquei na forma de probleminha, mas aqui nós temos, então, uma consideração a respeito de movimentos curvilíneos, tá? Vou fazer essa discussão aí. Isso aqui é importante para o Exame Nacional do Ensino Médio, é importante aí nos vestibulares. Então, nós temos na figura abaixo, AT é o vetor aceleração tangencial e ACP é o vetor aceleração centrípeta. E A é o vetor aceleração resultante de uma partícula em movimento curvilíneo. Se o vetor A vale 1,6 AT, então concluímos que o vetor A vale x ACP. Determine o valor de x. Então, veja só, eu vou transferir para cá essa informação do probleminha e daí a gente vai fazer uma discussão antes de iniciar a solução, tá? Então, aqui, ó, ele diz que a aceleração A corresponde a 1,6 AT. E ele diz que A vale x AC, ou ACP. Tá? E o nosso objetivo é descobrir o valor de x. Tá? Agora, vamos entender, né? O que é essa história de AT, o que é essa história de ACP, o que é esse A? Veja, o A corresponde à aceleração resultante do movimento. A aceleração é a taxa de variação da velocidade ao longo do tempo, certo? Então, a aceleração, taxa de variação da velocidade. Se a velocidade muda é porque tem aceleração. Agora, gente, quando nós temos a aceleração tangencial, ela tem uma responsabilidade, tá? A aceleração tangencial. Então, eu vou escrever aqui, ó. A aceleração tangencial, o que ela faz? Ela muda o módulo da velocidade. Mas o que é mudar o módulo? É mudar o valor da velocidade. Então, ela muda o módulo da velocidade. É isso que faz a aceleração tangencial. Então, quer dizer, todo corpo
não vamos nem pensar, qualquer trajetória, tá? Todo corpo que muda o valor da sua velocidade, então tem aceleração tangencial? A resposta é sim. Todo corpo que muda o valor da sua velocidade tem aceleração tangencial. Corpos que não mudam o valor da velocidade não tem aceleração tangencial. Então, mudou o valor da velocidade, tem aceleração tangencial. Não mudou o valor da velocidade, não tem aceleração tangencial. O que é a aceleração CP, centrípeta? Tá? Essa aceleração centrípeta, ela muda a direção. Então, ela muda a direção da velocidade. Gente, são duas atribuições diferentes, tá? Duas atribuições diferentes. A T só muda o valor da velocidade. A aceleração centrípeta muda a direção. Todas as duas são vetoriais e todas as duas têm o vetorzinho funcionando de um jeito específico, tá? A figura aqui, ela mostra que quando nós temos... Eu vou refazer, tá? Vou refazer a figura. Deixa eu fazer até o seguinte. Vou pegar aqui uma nova página para mostrar isso aí. Então, olha só, pessoal. Quando nós temos um movimento curvilíneo, imagine, aqui tem um movimento curvilíneo, certo? Se o corpo que está descrevendo esse movimento curvilíneo, imagine esse corpo quando ele está... Ó, isso aqui é a trajetória, é uma trajetória curvilínea. Imagine esse corpo quando ele está nessa posição, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos considerar é o seguinte, peraí, se o movimento é curvilíneo, é porque o vetor velocidade, ele está mudando a direção. Se ele mudar a direção, ele não vai fazer curva. Tá, então ele está mudando a direção. Se está mudando a direção, é porque tem aceleração centrípeta. Opa, mudou a direção, tem aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da curva. Então, ela está para cá, ó. Essa é a aceleração, no caso, centrípeta. Tá aí, ó, apontando para o centro da curva. Agora, vamos imaginar o seguinte. Tá, esse corpo aqui, ele está fazendo uma curva, só que enquanto ele faz a curva, a velocidade dele está sendo alterada. Opa! Se a velocidade dele está sendo alterada, vamos imaginar uma situação que a velocidade dele está aumentando. Então, se a velocidade está aumentando, e o sentido do movimento é isso aqui, ó. Esse é o sentido do movimento, ó. Tá? Segue esse sentido. Então, aqui nós temos uma aceleração que ela é tangencial, isso de tangente à trajetória. Então, tá aqui, ó. Essa é a aceleração tangencial. Uma, como eu escrevi, muda o valor da velocidade e a outra muda a direção. Quando muda a direção, o corpo executa um movimento curvilíneo e a aceleração centrípeta aponta sempre para o centro. A aceleração tangencial, ela vai apontar sempre tangente à trajetória, tá? Então, é isso que acontece. Por exemplo, nós podemos ter um movimento só com aceleração centrípeta? Movimento só com aceleração centrípeta. Podemos ter ou não podemos? Podemos. O corpo, ele executa um movimento circular sem que a velocidade dele se altere. Então, quer dizer, um movimento circular tendo velocidade sempre constante. Agora, o corpo ele pode executar um movimento com aceleração tangencial sem aceleração centrípeta? Pode. Vai ser um movimento apenas retilíneo. Um movimento apenas retilíneo. Ele se movimentando em linha reta e sofrendo mudança na velocidade quando se movimenta em linha reta, certo? Pode ter aceleração centrípeta e tangencial? Pode. Está fazendo curva e mudando a velocidade. É isso que acontece, tá? E se não tiver nenhuma das acelerações? Aí ele está se movimentando, ó. Se não tiver nenhuma das acelerações, aí ele está andando em linha reta com velocidade constante, certo? Então agora veja o seguinte, deixa eu tirar esse AC daqui, vou reescrever aqui, ó, aceleração centrípeta. Isso aqui são dois vetores. Gente, dois vetores da mesma grandeza podem ser somados.
A soma vetorial aqui, observe que seria pela regra do paralelogramo. Então, eu passo uma reta paralela esse vetor pela pontinha do outro, aqui, ó. E uma reta paralela a esse que passa pela pontinha do outro vetor. No encontro, nós temos aqui, ó, vou colocar em verde, o nosso vetor, que seria o A. Agora, o detalhe é o seguinte. A T e a C são sempre perpendiculares entre si. Sempre perpendiculares entre si. Se eles são sempre perpendiculares entre si, então observe que, primeira coisa, o vetor A, ele é igual à soma de AT com ACP. Isso aqui, galera, é uma representação, né, de uma soma vetorial que acaba sendo um desenho. Ah, é um desenho? Representa esse desenho. Esse desenho representa isso que você vê aqui. Certo? Esse desenho representa o que você vê aqui. Agora veja o seguinte. O desenho representa o que você vê aqui. Mas se você quer... Você tem um AT e você tem um AC, por exemplo, que é determinar o valor de A. Aí, como eles são perpendiculares entre si, né, formam aqui esse ângulo reto sempre, significa que o cálculo do módulo, ó, a determinação do módulo vai ser A ao quadrado, que é igual a aceleração tangencial ao quadrado, mais a aceleração centrípeta. Aqui vou colocar só a C, tá? Ao quadrado. Essa, então, é a equação que permite descobrir a aceleração resultante, que é a soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Tá? Voltando ao nosso problema agora. Nosso problema dizia que a aceleração A valia 1,6 vezes a aceleração tangencial. E, com base nessa informação, a aceleração A valia x vezes a aceleração centrípeta. Quanto é o valor de x? Observe que, com essas informações, a gente usa essa equação para poder descobrir o valor de x. Nesse caso aqui, observa o seguinte, eu vou fazer o cálculo agora, que é, olha, no caso aqui, eu vou isolar a aceleração tangencial, certo? Eu vou isolar a aceleração tangencial, e quando eu isolo a aceleração tangencial, vai ficar A, quem multiplica o AT vai dividir, então vai ficar A divididos por 1,6. Eu vou colocar aqui, ó, então, aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer uma setinha bonitinha aqui. Uma setinha bonitinha aqui. De modo que AT é igual a A dividido por 1,6. Lembrando, eu peguei isso aqui e isolei o AT. Tá? Isolei o AT. Agora, observa o seguinte. Nesse caso, eu vou substituir AT nessa equação. E eu passo a ter A ao quadrado igual a AT. A divididos por 1,6. Isso aqui ao quadrado. Mais AC ao quadrado. Certo? Então, agora observa o seguinte. A ao quadrado é igual a elevado ao quadrado, sobre 1,6 ao quadrado, 2,56, mais AC ao quadrado. Certo, galera? Agora o negócio é o seguinte. Eu vou isolar AC. Para isolar AC, isso significa que eu passo a ter A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2,56, que é igual a AC ao quadrado. Olha só, me acompanha aí agora.
é a parte matemática da coisa, né? Desenvolvimento matemático, para chegar no valor de x ali. Então, nesse caso aqui, observa que eu tenho um mínimo que vale 2,56. E 2,56, esse A aqui é como se ele tivesse sendo dividido por 1. 2,56 dividido por 1 dá 2,56, que multiplica A ao quadrado, 2,56 A ao quadrado, menos 2,56 divididos por esse 2,56 dá 1 vezes A ao quadrado, igual a C ao quadrado. Quando eu subtraio 2,56 ao quadrado de A ao quadrado, eu fico com 1,56 A ao quadrado divididos por 2,56. Isso aqui é igual a AC ao quadrado. Mas agora, o que eu faço? Eu pego e tiro uma raiz aqui, tá? E tiro uma raiz aqui, certo? Quando eu tiro essa raiz, gente, eu tenho os seguintes resultados. Bom, deixa eu bater a raiz de 1,56 aqui. 1,25. Então, eu fico com 1,25A. E aqui eu fico com 1,6. Então, raiz de A ao quadrado é A, raiz de 256,6, raiz de AC, AC. Ou seja, vamos continuar aí na outra tela, tá? Então, deixa eu selecionar mais uma tela aqui. Senão vai ficar encavalado, eu não gosto disso. Vou pegar aqui e vou repetir os valores que eu tinha. Então, peraí, repetindo os valores que eu tinha. Eu estava com o resultado 1,25 A sobre 1,6, que é igual a AC. No caso, eu quero isolar A. A, então, será, divide, passa multiplicando, 1,6 AC sobre 1,25. A aceleração, então, esse valor vai dar, vamos dividir aqui, 1,6 divididos por 1,25 dá 1,28. Então, nós temos aqui 1,28 que multiplica o valor de AC. Observe que a comparação é justamente com A igual a X que multiplica AC. Com isso, concluímos que o X ele vale 1,28. Então, a resposta aqui desse problema é que X é igual a 1,28. Moçada, esse exercício aqui ele é power, tá? Ele não é um exercício do nível fácil. Ele é um exercício que, se a gente pensar numa prova, ele cai aí num nível de médio para difícil, tá? Médio para difícil. Então, vamos lá. Mas a ideia aqui também é trazer exercícios num bom nível, né? Para a galera aí estar se preparando bem, tá? Vamos lá, próxima questão. Nós temos que a correnteza de um rio possui velocidade de 4 metros por segundo no sentido indicado na figura. Então, você vê aqui, ó, escrito correnteza, o sentido indicado. De modo que arrasta o nadador por 8 km no seu sentido. A figura mostra que o nadador percorrerá a diagonal AD do retângulo ABCD, em razão da composição de seu movimento com o movimento da correnteza. Qual o tempo de travessia? Qual a velocidade resultante do movimento? Então, olha só, galera. Aqui nessa questão, tá? O que nós temos? A primeira coisa é o seguinte. Nós temos uma informação aqui. Esse aqui é um movimento composto, porque o nadador ele quer percorrer aqui do ponto A ao ponto B, só que a correnteza funciona aqui no sentido AC e acaba levando o cara nesse sentido aqui, ó, no sentido AD. Bom, ele é levado pelo rio com uma velocidade de 4 metros por segundo. Observe que essa velocidade da correnteza, então, ela corresponde aqui a 4 metros por segundo.
E se eu pego essa distância de 8 km aqui, que eu vou chamar de D, tá? Vou chamar de D. O que que acontece? Eu sei que D tem que ser igual à velocidade da correnteza multiplicada pelo tempo. E essa distância D, que ele foi arrastado, é 8 km. Eu vou colocar em metros, tá? Porque a velocidade tem metros por segundo. Então, eu tenho 8.000. 8.000 metros que ele foi arrastado. Igual. Velocidade da correnteza, 4 vezes ΔT. Bom, joga o 4 dividindo. E nós chegamos num tempo de 2.000 segundos. Certo, galera? 2.000 segundos. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a correnteza carrega ele 8 km para a direita, ele nada 3 km tentando o sentido AB, mas no fundo, ele acaba fazendo aqui, ó, essa trajetória. Trajetória, então, resultante seria aqui essa diagonal AD, certo? Bom, essa diagonal AD, nós vamos chamar essa diagonal AD, nós vamos chamar essa diagonal de Dzão. Certo, galera? Bom, qual o tempo de travessia? Tempo de travessia aqui, 2.000 segundos. Por quê? Veja, se nós temos dois movimentos que ocorrem simultaneamente e que resulta nessa trajetória, então, para que ele seja arrastado 8 km, gastando um tempo de 2.000 segundos, ele só fez essa trajetória porque ele foi arrastado 8 e nadou 3 para frente. A combinação faz com que ele vá na diagonal. Então, quanto ao tempo de travessia, está morto. Qual a velocidade resultante do movimento? Bom, a velocidade resultante do movimento, primeiro nós temos que descobrir aqui esse valor de D. Tá ok? Então, se nós olharmos aqui, nós temos um triângulo, pessoal. Esse triângulo tem aqui, ó, D. Tem o que eu chamei de Dzinho. E tem essa distância aqui, tá? Sei lá, vou chamar de D'. E nesse caso, observe que D é a hipotenusa desse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Então, D ao quadrado, o Dzão ao quadrado, é o Dzinho ao quadrado, mais o D' ao quadrado. E Dzão ao quadrado, então, seria 8 ao quadrado mais aqui 3 ao quadrado. E D, então, ficaria a raiz 64 com 9, 73. O professor está usando em quilômetros aqui, não tem problema, tá? Depois eu transformo se necessário. Então, eu tenho aqui, ó, 73. E, no caso, essa raiz 73, eu tenho o resultado aqui. A raiz 73, ela dá, no caso, 8,5 km aproximadamente. Então, aqui, ó, 8,5 quilômetros. O valor de D. Bom, queremos a velocidade resultante desse movimento. Então, quer dizer, sabemos a distância que ele vai percorrer na diagonal aqui. Sabemos que o tempo é 2.000 segundos. Para chegar no valor dessa velocidade, então, me acompanha aqui. Vou puxar aqui para cima. E aqui eu posso dizer que velocidade é uma razão entre o espaço e o tempo. Então, essa velocidade, que eu vou chamar de velocidade resultante, seria a razão entre D e o intervalo de tempo. Então, essa velocidade resultante é o D, 8,5 km, 8.500 metros, divididos por 2.000. Fazendo essa divisão, encontramos uma velocidade resultante, tá? Um valor aqui aproximado de 4,27 metros por segundo. Então, está aqui o valor da velocidade resultante do movimento do nadador. Beleza? E aí, galera, alguma dúvida? Se tiver dúvida, escreve para mim. Olá, Francisco, tudo bem?
Renan também. Opa, muito bom ter vocês por aqui. Valeu, moçada. Nós temos live aí toda segunda, quarta, quinta e sexta. Estão convidados, então, para sempre entrarem na live. Hoje ela começou um pouco mais tarde, tá? Eu tive que levar minha mamãe no dentista aí. Não tinha quem levasse, eu fui levar. E daí, infelizmente, não consegui chegar no horário que eu tenho sempre anunciado. Mas não deixei faltar a live de maneira alguma. De maneira alguma, tá? E nós vamos, então, para a próxima questão, tá? Uma questão clássica, classicaça. Essa questão aqui, ela sempre aparece nos vestibulares aí, tá? É uma questão sempre presente. Então, olha só. Um carro move-se com velocidade constante de 60 km por hora. Começa a chover e o motorista observa que as gotas de água da chuva caem formando um ângulo de 30 graus com a vertical. Considerando que em relação à Terra as gotas caem verticalmente, qual a velocidade em que as gotas de água caem em relação ao carro? Ali nós temos então as alternativas, certo, pessoal? Então aqui, tá? Eu tenho uma figura que ilustra essa situação. Então, olha só. Imagine que isso aqui é a janela do carro, tá? É a janela do carro. E conforme o texto fala, ele está dizendo justamente o seguinte, olha só. Tá aqui, vou pegar a canetinha. Ó, formando um ângulo de 30 graus com a vertical. Então, 30 graus com a vertical. Tá aqui. Aqui, ó, pode ir considerando isso aqui como a gota à medida que o carro se movimenta. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa, tá? Porque tem muita gente que tem dificuldade de compreender, né? Por que a trajetória da gota seria isso aqui? Porque pensa no seguinte, olha só o que acontece. Se nós pegarmos a janela do carro, beleza? Aí, a gota, ela está, quando ela vai passar pela janela, ela está exatamente nessa posição. Agora, o que acontece? A chuva é vertical para baixo e o carro se movimenta para frente. Então, vamos considerar, a chuva está caindo nesse sentido aqui. Então, aqui é a chuva, certo? E para cá é o movimento do carro. Então, isso aqui é a primeira, o primeiro instante dessa gotinha. Mas no próximo instante da gotinha, o que acontece? Nós temos que lembrar que esse carro, pessoal, ele anda para frente. Então, ó, eu vou fazer aqui o seguinte. Imagine que essa janela já está mais à frente. Tá? Essa janela já está mais à frente. E quando essa janela está mais à frente, ela foi para frente, o que aconteceu com essa gotinha? Ela desceu. Então, ao mesmo tempo que essa janela veio para frente, ó, já não está mais rente a essa vertical, a gota também desceu, então ela já está aqui. E quando a janela vai mais à frente, o que acontece com a gotinha? Essa gotinha ela já está, no caso, aqui. E mais abaixo. E assim por diante. Então, quer dizer, o que acontece a hora que eu começo a sobrepor? Imagine que isso aqui fosse transparente, que eu pudesse colocar isso em cima disso, né? O próximo quadro, você imagina a janela mais para frente ainda, como se fosse, se a gente fosse podendo tirar fotos, tá, galera? E a gotinha está mais abaixo e mais para cá. E aí, numa última, nós podemos imaginar a gotinha mais para baixo e mais para a esquerda. E a hora que eu pego e vou colocando isso em cima disso, isso em cima do primeiro, isso em cima desse, ó, todos eles colocando, fazendo uma pilha, certo? E isso aqui fosse transparente, como realmente a janela é, nós veríamos, galera, exatamente essa situação aqui, ó. Aqui.
E a sobreposição ia mostrar a gotinha fazendo isso, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Então, por isso, desse desenho. Agora, observa aqui, ó. Então, nós temos os vetores. Velocidade do carro, velocidade da chuva. A informação é que a velocidade aqui é 60 km por hora. Então, essa velocidade do carro, módulo 60 km por hora. Mas, veja, essa gota ela está fazendo esse movimento aqui, gente, ó. E se nós olharmos aqui, né, esses vetores, na verdade, a gente compreende que o que esse vetor aqui representa é uma subtração entre o vetor chuva e o vetor carro. Então, observe que essa situação, vou colocar aqui em cima, ó, essa situação nos diz, pela configuração dos vetores, que vamos chamar isso aqui de velocidade resultante da chuva em relação ao carro, porque da chuva em relação ao solo, o solo fica parado, é vertical para baixo. Então, vetor resultante da chuva em relação ao carro, agora vamos escrever matematicamente como isso acontece, então VR é igual a V chuva, vou escrever CH, menos VC. Bom, quem participou da minha live alguns dias atrás sobre vetor oposto, sabe que se isso aqui é o vetor carro, se eu pegar e escrever esse vetor paralelo, do mesmo tamanho e com sentido oposto, isso aqui é, no caso, o que a gente chama de menos V carro, tá? Então, o V carro é para a direita, o menos V carro é para a esquerda. Isso significa, gente, olha só, né, a aula de vetores aí que eu havia feito há uns dias atrás, que VR ele é igual a velocidade da chuva mais velocidade do carro, só que vetor oposto. E esse mais o que significa? Esse mais significa que nós temos que fazer uma adição de vetores. Tudo isso para achar resultante. Então, olha só. Quando nós fazemos isso, observe que a nossa figura, deixa eu trocar de tela aqui, ela corresponde a isso aqui, gente. Corresponde, então, a velocidade da chuva, ó, menos velocidade do carro, e aqui regra do polígono. A resultante é uma linha reta que começa com o primeiro, isso aqui então é o velocidade resultante da chuva em relação ao carro, tá? E que tem a sua origem com a origem do primeiro vetor e a sua extremidade com a extremidade do último vetor. E esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Esse VR aqui, gente, se nós olharmos, então nós queremos VR e nós conhecemos VC. Esse VC, lembro, ele vale 60 km por hora. Tá ok? 60 km por hora. Nesse caso aqui, observe que o vetor VR, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo, tá? Porque a chuva é vertical, o carro é horizontal, esse ângulo aqui é reto. Então, VC, VR é a hipotenusa e VC é o cateto oposto. Então, nesse caso, gente, eu posso escrever aqui, ó, que seno de 30 graus é cateto oposto, VC, sobre, opa, deixa eu pôr aqui a setinha de vetor, a hipotenusa, VR, só que seno de 30 é, no caso, meio. E o VC? Ah, vale 60 sobre o VR. Então, me acompanha aqui.
Observe que, se eu multiplicar cruzado, eu descubro que VR vale 60 vezes 2, 120, no caso, quilômetros por hora. Então, tá aí, 120 quilômetros por hora. A alternativa correta aqui, deixa eu voltar, né? Nas alternativas, olha lá, 120 km por hora é a letra C. E aqui, eu vou, inclusive, dá para a gente descobrir qual era a velocidade dos pingos que a chuva, né, os pingos de chuva na vertical, a gente consegue descobrir. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, vetor adjacente, então nós podemos escrever aqui cosseno de 30. Não, a questão não pediu isso, eu estou aproveitando, aproveitamento de questão. Cosseno de 30, o que que é? Cosseno de 30 é cateto adjacente, que é V, no caso, CH, é sobre a hipotenusa, VR. E nesse caso, nós temos raiz de 3 sobre 2. Eu vou colocar aqui na forma decimal, tá? 0,86. A velocidade CH, que é da chuva, sobre a resultante, que é 120. Observe que a velocidade da chuva, nesse caso, tem que jogar o 120 multiplicando 0,86. 120 vezes 0,86 dá 103,2, valor aproximado, é claro, 103,2 quilômetros por hora. Daí não estava sendo pedido, mas eu estou mostrando para você que até a velocidade da chuva poderia ser determinada aí nessa questão. E essa questão aqui é uma questão do ITA. Essa questão do ITA, então, ela diz o seguinte, ó. Um barco leva 10 horas para subir e 4 horas para descer o mesmo trecho do rio Amazonas, mantendo constante o módulo de sua velocidade em relação à água. Quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com os motores ligados? E aí tem as alternativas de tempo e tem até um item que diz que não é possível resolver porque não foi dada a distância percorrida pelo barco, tá? Bom, ele não dá distância, ele fala que é o mesmo trecho quando sobe e quando desce. Aqui, então, eu coloco um desenho que mostra a situação. Eu tenho aqui a distância x que ele percorre, tá? A correnteza com seu respectivo sentido. Aqui eu tenho quando o barco vai a favor e quando o barco vai contra, os sentidos do vetor velocidade. Observe que aqui a linha de raciocínio que a gente considera seria o seguinte, ó. Quando o barco vai a favor da correnteza, tá? Então, existe, atuando sobre o barco, a velocidade da correnteza mais a velocidade do barco. Isso é igual a uma velocidade resultante. Somo duas velocidades, eu tenho uma velocidade resultante. Mas, o que o barco consegue fazer com essa velocidade resultante? Ah, ele consegue percorrer o espaço x no tempo de 4 horas, quando ele desce o rio, quando ele está a favor do rio. E espaço pelo tempo é velocidade resultante. Então, isso aqui é x divididos por 4. E quando o barco vai contra o rio? Ah, quando o barco vai contra o rio, ele é mais lento. Então, ele vai percorrer a mesma distância x, só que ele vai gastar 10 horas. Então, observe que, se nós pegarmos menos VC mais VB, tá? Isso aqui é x sobre 10. Professor, por que você colocou menos no VC e mais no VB? Porque VB é maior que VC, certo? O barco, ele consegue vencer a correnteza para subir o rio. Então é porque VB é maior. Aqui apenas ficou invertido, é VB menos VC, sendo igual a uma velocidade resultante, que é o espaço x, que ele cumpre em 10 horas. Observe que isso aqui cai num sistema, galera. Tá? Esse aqui cai num sistema. E nesse sistema, eu faço a soma. Quando eu somo VC com menos VC, ó, cancela. E quando eu somo VB com VB, isso me dá 2 VB. E aqui eu tenho
a soma de x sobre 4 mais x sobre 10, uma soma de fração. Essa questão ela é cascuda, é uma questão do ITA, então ela é mais cascudinha mesmo. Vamos lá. Soma de fração. 2VB é igual, nesse caso, olha só, o mínimo é 40, tá? O mínimo aqui é 40, mas não pode ser 20, pode ser 20 também, não tem problema nenhum. 40 eu divido por 4. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 40 por 4 é 10, vezes x, 10x. 40 dividido por 10 dá 4. Mais 4x. Aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou isolar VB. Então, VB será 10x com 4x, 14x. 2 que multiplica 40, 80. Eu descobri a velocidade do barco em função da distância. Tá ok? Mas observe que nós temos aqui como descobrir a velocidade da correnteza. Porque quando é perguntado quanto tempo o barco leva para descer esse trecho com os motores desligados, quem é que vai levar o barco rio abaixo? A correnteza. Então, se eu descobrir a velocidade da correnteza, simplesmente eu já mato esse problema, certo? Então, observe que eu posso pegar aqui, ó, a velocidade da correnteza somada à velocidade do barco. Mas a velocidade do barco é 14x divididos por 80. Isso tem que ser igual a x dividido por 4. Vou isolar VC. VC, então, é igual a x divididos por 4 menos 14x sobre 80. O mínimo entre 4 e 80 é 80, certo? E nesse caso, o que acontece? 80, quando eu divido por 4, eu tenho 20. E multiplico por x, 20x. 80 por 80 dá 1, que eu multiplico por 14, 14x. VC, nesse caso, moçada, é 80, 20 subtrai de 14, 6x. Agora, isso aqui é a velocidade da correnteza, tá? Isso aqui é a velocidade da correnteza. Pensa no seguinte. Vamos pegar uma outra página aqui. Então, agora corresponde ao seguinte. Aqui, ó. Aqui está a margem do rio. Aqui está a velocidade da correnteza. Velocidade da correnteza. Essa velocidade da correnteza, a gente acabou de descobrir que ela vale 6x sobre 80, certo? 6x sobre 80. E o que está acontecendo aqui, ó? O barquinho está aqui, gente. Então, está aqui o nosso barquinho. Mas o barquinho está sendo levado, tá? Pela correnteza. Por quê? Porque ele está, no caso, desligado. Então, a única velocidade que ele tem é a velocidade da correnteza. E se eu considero, então, a velocidade da correnteza é o espaço percorrido pelo tempo. Mas o espaço que ele percorre qual que é? Ora, o espaço que ele percorre é aquele mesmo espaço x. Então, nesse caso, eu tenho aqui que velocidade da correnteza 6x sobre 80 é igual a x sobre ΔT. Nesse caso aqui, ó, posso simplificar. X na esquerda e na direita. E aqui, vou passar para cá, ó, aqui no ladinho. Nesse caso aqui, eu tenho ΔT, inverti com 6, isso aqui vai ficar 80 sobre 6. ΔT igual a 13,33 horas. Tá? Então, observe que 0,33 horas
Se nós formos transformar isso em minutos, eu vou fazer um encadeamento aqui, ó. 0,33 horas, multiplico, nesse caso aqui, né, hora e minuto. Uma hora tem 60 minutos. Quando eu multiplico 0,33, que é 1/3, por 60 sobre 1, eu simplifico aqui hora com hora no encadeamento, tá? A regra do encadeamento foi a nossa primeira live aí. Então já foi ensinado aí na primeira live. Aqui é só usar das barrinhas na regra do encadeamento. No Physics Inbox, no canal, tem aula sobre regra do encadeamento. Se não entende essa regra, ela serve para qualquer transformação. E multiplicando isso aqui, eu tenho tempo de 20 minutos. Significa que esse tempo, então, ele corresponde a 13 horas e 20 minutos para o barco percorrer a distância X quando os motores estão desligados. Beleza? Então, tá aí.